a cada 10 anos, que é a pesquisa Origem e Destino Domiciliar. Essa pesquisa é a pesquisa mais importante que a gente tem para poder aferir ao longo do tempo o que está acontecendo na cidade. Porque a cidade é muito dinâmica, a cidade muda a ocupação dela, né? A questão imobiliária, para que lado que a cidade cresce, as condições que ela cresce. E as pessoas têm o desejo de viagem, as pessoas têm que sair de casa para trabalhar, para estudar, para fazer o seu lazer, e ela precisa dessa locomoção. Então, as nossas ações voltadas para a questão de como melhorar isso, tem uma interface com a melhoria do transporte coletivo, mas casada também com as questões de desincentivar o uso do automóvel, né? Como que a gente consegue melhorar a questão da acessibilidade de qualquer tipo de pessoa, para você ter uma acessibilidade universal para o sistema, como é que se organiza a cidade para isso. Então, a questão do uso do automóvel, ela aumentou muito no país como um todo. A gente teve uma fase, que não muito longe, né, em que as pessoas tiveram condição de adquirir um veículo. Muitas pessoas que não tinham passaram a ter numa determinada conjuntura econômica que a gente estava. Então, essa vontade de ter automóvel, ela é além da questão também da qualidade do transporte. É lógico que uma coisa está relacionada com a outra, mas as pessoas têm o desejo de ter o automóvel. Vocês todos aqui que levantaram a mão que não têm ainda a carteira de habilitação, na hora que fizer os 18 anos, vai querer tirar a carteira e vai querer dirigir. Mesmo que tenha um bom transporte, a pessoa quer ter essa comodidade, né? E aí, o aumento do uso do automóvel, ele foi fazendo esse caminho, né, a cada ano, a redução do uso do usuário do transporte coletivo, ele está reduzindo. Então, a gente tem que estar fazendo ações para poder reverter essa situação. Então, na questão de ter uma diversidade do uso, de como se locomover, é que no planejamento a gente está tentando ter ações para melhorar, para dar segurança e para melhorar a questão do caminhamento a pé. Não deixa de ser uma forma, um modo de locomoção. E aí, do que o Thiago falou, que a questão da gente estar no plano diretor incentivando as centralidades. Quer dizer, a cidade, a pessoa não pode ter, para atender uma necessidade dela, fazer grandes deslocamentos. Então, você tem que ter os serviços públicos, ter a situação da pessoa, resolver o que ela precisa mais próximo da casa dela. Então, o incentivo de centralidades, ele é muito importante, que aí, com isso a gente consegue que as pessoas façam os seus deslocamentos por trechos menores, por trechos a pé. Numa escala dessa questão do uso, de como, né, se locomover, aí a gente vem com a questão da melhoria, que a gente chama dos modos ativos, né? Os modos ativos é o a pé e o uso da bicicleta. Então, no nosso planejamento, tem várias regiões da cidade que a gente já tem uma sequência, né, de implementação de ciclovias, para as pessoas até deslocamentos de 8 quilômetros, ela conseguir fazer através de uma bicicleta. Dar essa condição no sistema viário para que isso aconteça, com segurança, né? A pessoa fazer esse deslocamento. E aí, quando a sua necessidade de deslocamento vai aumentando, a gente entra com o transporte público. E para o transporte público melhorar, são várias ações que a gente precisa, mas uma em relação ao uso do automóvel, né, versus transporte público automóvel, é a questão da prioridade para o transporte coletivo no sistema viário. Então, independente de se implantar redes estruturantes, né, que a gente chama os sistemas de BRT, que vocês conhecem na cidade, que tem as pistas exclusivas, que tem a operação totalmente separada do tráfego geral, que dá velocidade de operação na viagem, a faixa exclusiva, mesmo que você não tenha um sistema estruturante de BRT, você dá prioridade para o ônibus que está trafegando. Então, o carro vai ficar congestionado nas faixas dele e a faixa exclusiva vai estar operando melhor. Um exemplo disso é a questão da Avenida Pedro II, que ela não é uma via que foi tratada por um sistema estruturante, mas a faixa exclusiva está operando muito bem. E aí a gente consegue dar um tempo de viagem melhor. Você dando uma redução na viagem, é um efeito multiplicador, que aí você consegue atender o usuário no tempo de viagem,
você consegue fazer mais viagens com a mesma frota, porque você está gastando menos tempo na operação, né? E isso tudo você vai influenciando no custo, vai influenciando em tudo. Então, a priorização do transporte coletivo ela é muito importante. E outras ações também, melhoria do veículo, né? Aqui a palestra, a audiência está voltada para a questão do combustível, dessa questão, né, da poluição e tudo. Nós já estamos estudando para um horizonte curto, a gente começar a implementar, colocar em operação ônibus elétricos. Nós estamos fazendo uma parceria, assim, já investigando a viabilidade disso com uma empresa que tem essa tecnologia, que é a BYD. Ela está se instalando no Brasil, eles fabricam as baterias elétricas, e lá em Campinas eles já estão com fábrica lá e tudo. Então, assim, a viabilidade de realmente fazer esse ônibus aqui no Brasil, para a gente começar a implementar ele aqui no sistema, é uma coisa gradativa, né? Mas a gente tem que ir sentindo como é que eles estão melhorando. Ele já fez teste aqui em Belo Horizonte, esse ônibus, e precisava de ter uma autonomia maior na bateria e uma série de coisas assim que tinha que ir melhorando a tecnologia do ônibus para ele realmente conseguir entrar em operação. Então, num horizonte não muito longo, a gente espera que pelo menos alguns ônibus desses já comecem a entrar e isso vire um efeito multiplicador. E isso é uma coisa que precisa ter um envolvimento a nível nacional para a gente realmente viabilizar esse ônibus no mercado, né? E fugindo um pouquinho do transporte coletivo, mas falando de questão de combustível, na frota de táxi, nós já estamos entrando também com veículos híbridos. Então já vão entrar veículos, é um carro também mais caro. A BH Trans conseguiu fazer uma intermediação junto com o BDMG para tentar financiar esses carros para os taxistas conseguirem comprar esse veículo e esses veículos entrarem no sistema também. Então é uma outra novidade em relação ao combustível. Então eu acho que de uma maneira geral era o que eu gostaria de falar, mas depois nas discussões aqui a gente vai falando mais, tá? Obrigada. Obrigado, Elisete. Vou passar a palavra só para fazer a apresentação aqui o vereador Gilson Reis. Bom dia para todos, bom dia pessoal. Cumprimentar a mesa aqui. Eu fui convidado também para participar dessa reunião e queria fazer minha contribuição aqui nesse debate. Primeiro, queria anunciar, nós tivemos essa semana uma reunião com a Secretaria de Política Urbana aqui na cidade, e a decisão do governo, está falando com o professor aqui, é de colocar em votação a chamada reforma, o plano diretor da cidade de Belo Horizonte. Esse debate foi travado ao longo do último período, principalmente do último ano, houve muita discussão, muita pressão para que nós pudéssemos votar o plano. Havia dúvidas se o governo atual eleito assumiria o compromisso de botar em votação o plano, e me parece que a decisão agora é de iniciar um debate. Inclusive, André, se nós vamos fazer um seminário de 2 dias na Câmara, nós estamos acertando com a mesa da Câmara para realizar um seminário para que as pessoas, inclusive os vereadores que também chegaram agora, e a sociedade tenha uma visão mais global daquilo que se propõe no plano, e então a gente ter as condições de votar esse plano para poder colocar a cidade numa nova perspectiva. Na minha avaliação, o plano avança muito no plano anterior, é um plano bastante melhor do que nós tínhamos no período anterior, existem vários instrumentos de políticas urbanas que poderão ser utilizados para avançar um conceito de uma cidade melhor, e é lógico que nenhum plano está terminado, vamos dizer assim, né? Há muitas coisas a serem discutidas, mas de qualquer forma me parece que o plano tem uma perspectiva muito interessante e, como eu disse, avança na cidade. Sobre a questão do transporte, também previsto no plano, inclusive de instrumentos de política urbana, para a gente poder avançar na questão do transporte público, aquele velho conceito que nós temos discutido ao longo do tempo, que não existe um único sistema, existe um sistema modal, onde você tem várias possibilidades de transporte numa cidade como Belo Horizonte, e mais do que um transporte numa cidade de Belo Horizonte, uma região metropolitana como a nossa, que envolve aí pelo menos 2 dezenas de municípios.
Então você não resolve um problema do transporte público somente pelo olhar de uma cidade, já que estamos todos interligados. Nós não temos hoje mais divisão entre Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luzia, Nova Lima, enfim, essas cidades são todas elas unidas nesse cinturão urbano, e que nós precisaríamos pensar uma perspectiva de transporte que pudesse envolver esse conjunto de municípios e aí milhões de pessoas que envolvem esse município. Então, quando nós falamos de sistema modal, nós falamos desde o principal forma de transporte. Sabe qual que é o principal transporte da cidade de Belo Horizonte? Qual que é? Andar a pé. As pessoas na cidade de Belo Horizonte andam mais a pé do que andam de ônibus. É o principal meio de transporte das pessoas que moram na cidade. Então nós estamos falando de um transporte a pé, e se nós olharmos os passeios da cidade, por exemplo, nós vamos notar que esse transporte a pé, ele é profundamente comprometido pela qualidade que nós temos dos passeios da cidade, não só da sua manutenção, mas também da sua largura, das suas condições, enfim, um conjunto de questões que envolve a organização dessa forma de transporte na cidade. Ele passa pelo transporte coletivo, ônibus, carro individual, táxi, Uber, metrô, VLT, que é uma coisa bastante interessante que muitas cidades utilizam, a bicicleta, né? Então nós temos um conjunto de possibilidades que existe numa cidade como a nossa, que deve todos eles serem potencializados numa perspectiva de cada um, na medida em que vai se deslocar dentro de uma cidade, possa utilizá-lo de forma mais adequada e de forma a também as pessoas optarem para aquilo que quer fazer. Por exemplo, eu andar 5, 6 quilômetros para poder deslocar da minha casa para a escola, garanto que muitas pessoas que estão aqui nesse auditório vieram da sua casa hoje a pé até a escola e voltarão a pé ao final da aula, né? Não tem ninguém que veio a pé para a escola hoje. Vocês estão andando pouco, hein, gente? Precisa andar mais, hein? Eu estou dizendo isso porque há um princípio também. Eu sou professor, normalmente o que se propõe nas escolas, pelo menos no ensino fundamental e no ensino médio, é que as escolas sejam mais próximas da casa das pessoas, porque isso facilita o deslocamento, isso facilita também a presença das pessoas. Infelizmente nós não temos um Cefet para cada região da cidade e um Cefet para cada bairro, mas de qualquer forma esse é um modal de transporte na cidade. Então eu queria dizer para vocês então que a gente precisa fazer o debate de forma intensa. Nas cidades mais desenvolvidas que nós temos no mundo, o transporte de metrô é o transporte mais utilizado, porque é um transporte de massa mais eficiente. E infelizmente nós temos ainda na cidade de Belo Horizonte o metrô inacabado, não só em Belo Horizonte, mas região metropolitana. Nós temos que ter metrôs que ligassem Betim, Contagem, outras regiões metropolitanas, Barreiro, por exemplo. Nós sabemos que existe uma situação em Belo Horizonte histórica, onde o setor de transporte rodoviário, transporte de ônibus, comanda e acaba impondo uma lógica de transporte na cidade, que muitas vezes não permite o avanço desse transporte para outros modais. Então há uma discussão a ser feita com um certo monopólio construído ao longo de décadas em Belo Horizonte, que estão na mão de famílias que comandam e controlam o transporte público na cidade de Belo Horizonte. Então isso seria entrar num debate. Inclusive o prefeito eleito disse que entraria nesse debate nesse próximo período. Eu vou concluir. Nós vamos cobrar que a gente possa entrar com esse debate na cidade, porque nós não podemos ter 15, 12, 20 famílias aí comandando há décadas e não permitindo o avanço do transporte na cidade de Belo Horizonte. Então eu penso que nós temos muitos desafios, e começa pela aprovação do plano diretor. Nós temos instrumentos lá que poderão ajudar, e é lógico, um debate permanente sobre metrô e outras formas de transporte, e principalmente uma questão muito atualíssima, está em debate muito forte, que é a questão do transporte sobre duas rodas, né? Bicicleta principalmente. Então me parece que esse é um tema que precisa ser melhorado, e nós temos visto retrocesso. Para concluir, em São Paulo agora o prefeito Dória cria um mecanismo para poder inviabilizar
ou dificultar o transporte sobre bicicleta. Então, nós precisamos pressionar os prefeitos, os governadores, no sentido de ter cada vez mais transporte nas cidades através de bicicleta, que tenha pistas locais para poder fazer esse tipo de transporte, a gente ter uma qualidade de transporte dessa forma. Então, é um debate atualíssimo e quero já convidá-los. Nós devemos realizar agora na segunda quinzena na Câmara um seminário sobre o plano diretor da cidade, onde nós entraremos também com esse debate de transporte, deve dividir em temas para que as pessoas possam compreender melhor, e com isso a gente ter também a contribuição de vocês do Cefet, da escola, etc., para a gente poder colocar em votação o melhor plano diretor para a cidade e que a gente possa avançar. Então, muito obrigado e valeu pelo convite. Passar a palavra agora para Anne, né? Anne, representante da Tarifa Zero. Bom dia, gente. Meu nome é Ani, eu sou representante do movimento Tarifa Zero e em nome do movimento eu agradeço pelo convite de estar aqui. Eu não tenho carro nem carteira, me locomovo apenas de ônibus e a pé. E ainda que eu não tenha sido aluna do Cefet, eu compartilho com os alunos do Cefet esse bem material que é o S21. Todos nós quase morremos nos morros do Nova Suíça todos os dias. É uma vitória estarmos aqui hoje. E o nosso movimento se chama Tarifa Zero, né? E falar de dinheiro ninguém quer, né? Numa audiência pública sobre transporte, a pergunta 1, a basilar, é a seguinte: como pode ser, numa cidade como Belo Horizonte, que a tarifa do ônibus é R$ 4,05 e o transporte público é uma desgraça? Falar de dinheiro ninguém quer, né? Então, é muito fácil falar Belo Horizonte, uma cidade metropolitana, integrada. Quem é da metropolitana aqui? A tarifa de vocês é quanto? Por esse sucesso, né, gente? Cidade metropolitana, todo mundo junto, o Ru é nós, Belo Horizonte, cidade do futuro, porque não é pra frente que se anda, né? Ok. Essa é a pergunta 1. Tem uma lista de outras perguntas, mas como eu tenho 15 minutos, vamos, né, ser breves. A questão fundamental, em nossa opinião, nós aqui, Tarifa Zero, pessoinhas que não têm carro bancado pelo dinheiro público que as leva a lugar nenhum, não tem financiamento para chegar em lugar nenhum. São apenas umas pessoinhas, tá? Eu faço mestrado em Relações Internacionais, eu estudo cidades na América Latina. Mas eu sou só uma pessoinha, né? Assim, eu tento. Todos nós, né? A questão, em nossa opinião hoje como Tarifa, é a seguinte, gente. O transporte coletivo, ele não é público. Em Belo Horizonte não mais. Porque ele é operacionalizado por um conjunto de empresas particulares. Desde 2008, quando nosso atual governador, Fernando Pimentel, estabeleceu esse sistema. Não entremos no mérito. O transporte público, coletivo, não é que ele é dado por Deus, do jeito que ele é, não, tá? Alguém toma decisões e implementa ele da forma como ele é. Então, se o transporte público ele é uma desgraça, isso não é tipo um tsunami, um terremoto que, né, aconteceu fazer o que não tinha uma solução. É fruto de um conjunto de decisões que a gente toma. Ok, que há limites. Então, como o Thiago muito bem falou, planejamento urbano, uso de solo e tal, é uma questão difícil. Tipo assim, não é que do hoje para amanhã a gente vai resolver todos os problemas, não. Assim, isso aqui não é campanha eleitoral, não, tá? Nada é fácil. Porém, não deixa de ser uma realidade que alguém tomou decisões e a gente paga por elas todos os dias. O sistema nosso hoje, ele funciona assim. Existe os ônibus, existe a gente, e a gente paga tarifa e sustenta o sistema de ônibus. O que acontece? Isso gera
um sistema vicioso, que é o seguinte: se você é uma pessoa em sã consciência, você não escolhe andar de ônibus nessa cidade. Você anda de ônibus porque não é que você tem muitas outras coisas que você pode fazer, não. Se você puder, você terá um carro, ou uma moto, ou uma espaçonave, ou um zeppelin. Eu queria ter um balão, porém você não andará de ônibus. O que isso comporta? Que se os usuários do sistema de ônibus podem, eles vão sair desse sistema. Se tem menos passageiro, a pressão do custo de manter o sistema e garantir o lucro dos empresários aumenta em cima dos usuários que permanecem no sistema. Se os passageiros diminuem e a gente tem que garantir um lucro empresarial por lei, porque é concessão pública é tipo o inferno de Dante, assim, tá? Vocês querem me perguntar sobre isso, depois a gente conversa, mas ok. Se a gente tem que garantir um lucro por lei e tem que sustentar os custos do sistema, porque obviamente que eles existem, e os usuários diminuem, vocês são Cefet, tá? Eu que sou de humanas. O que acontece com isso? A tarifa aumenta, né? Se a tarifa aumenta e o transporte continua uma desgraça, esse círculo se repete, né? Porque aí mais gente vai querer sair desse sistema. Porque, meu irmão, eu fico 3 horas da manhã saindo do boteco. Desculpa, vocês são menor, né? Enfim. Saindo do grupo de estudos noturno que eu frequento no centro de Belo Horizonte sobre filosofia e cinema, tá? Eu fico às 3 horas da manhã esperando o ônibus e é criminoso que, se eu não souber o horário de cor, meu celular descarregou, eu andava... Gente, vocês são muito jovens, né? Houve um tempo na minha vida que eu andava com um papelzinho dobrado na carteira escrito o horário do ônibus pra eu voltar pra casa. Saudades. Nenhuma, tá? Isso porque eu moro na Oeste e eu tenho um grande privilégio: a busão de madrugada pra minha casa. Não é assim pra todo mundo. Quem mora na metropolitana, então, quer dar rolê no centro de Belo Horizonte, a morte, né? Então, se eu posso não dar esse corre, eu não darei. Bicho, eu vou pra aula. 21, né, gente? Ele é uma van, né? Tipo assim, ele é há SUVs hoje maiores que o 21. Porém, 21 é coração de mãe, né? Cola todo mundo, é nós, velho. Se eu penso que eu tenho que passar... Eu já vi uma pessoa entrar com um cachorro no 21, 6h40 da manhã. Vocês têm noção do que é isso? Então, se eu posso não ser esse ser humano, eu não serei. Depois eu, Aninha, utopia, gente, transporte público, cidade igual, porque depois é isso. Se o transporte público ele é ruim, e gente, isso aqui é fundamental, assim. Essa não é uma sociedade justa, também é uma sociedade igualitária. A segregação social, ela é uma realidade, porque quem mora na periferia não tem acesso às coisas. E, para as coisas mudarem, a gente tem que estar presente com o nosso corpo material aqui para fazer uma diferença. Um transporte público ruim, ele aumenta a segregação social. Ele é mais um instrumento de segregação, de exclusão e de um conjunto de outros problemas. Logo, não é uma questão técnica a gente falar de transporte público, não. É uma questão política. Porque a gente tem direito de estar onde a gente quiser. E se o transporte ele é um lixo, isso é um problema para nós. E não apenas porque eu quero ir para a escola e eu quero trabalhar e etc. Porque eu quero estar nos lugares. Então, se o transporte ele é ruim, a gente sofre um conjunto de sequelas, consequências e mazelas que são muito grandes. O acesso à cidade, ele depende do transporte. Ou vocês acham que se todo mundo tirar a carteira e andar de carro, é nós, né, galera? Não vai parar o trânsito, não vai acabar a cidade, tudo vai dar certo. Porque parece que a ideia geral da nossa política pública hoje é meio que essa. Porque é fácil falar, vamos incentivar o uso do transporte público. Meu irmão, ele custa 4,5 e você passa 20 minutos no ponto em horário de pico. A questão fundamental aqui é essa, beleza? Isso é um problema político. Se é um problema político, a gente, que é as pessoas, a sociedade civil, tem o direito de ser ouvido. E te digo mais, a gente tarifa zero é a tal da sociedade civil organizada.